Nessa semana da família, nós queremos refletir sobre a família e o papel da família na comunidade, na sociedade. E Deus, né, conta sempre com a família para que a família possa construir também a família maior, que é a nossa comunidade, a nossa igreja. E essa certeza de que Deus está no meio de nós. Segunda-feira eu falava aqui da família e a dona Zenite ligou aqui, Paulo Sérgio, e disse assim: família é tão importante que Deus quis ter uma, né, Com certeza, na com pessoa de seu filho Jesus, certeza. né? É. E eu creio que Deus ele está sempre no meio de nós, ele está sempre presente em nossa vida. Em seu filho Jesus, Deus desce dos céus para poder estar mais perto de nós. Certa vez eu vi um pensamento muito bonito também que dizia assim que Jesus ele não veio se ocupar com os anjos, ele veio se ocupar com os humanos, né? Ele veio se ocupar com cada um de nós. Nós estamos aí vivendo um tempo de desafio, né? Esse tempo da pandemia, e tantos outros desafios também presentes em nossa vida, presentes na vida da família. Se formos enumerar, nós vamos ver que são muitos os nossos desafios. Mas nós não podemos perder a nossa alegria, né, Paulo Sérgio? A nossa felicidade que vem do próprio Deus, dessa presença de Deus em nossa vida, em nossa família, em cada casa. E é claro, Jesus, ele sempre faz para a gente um convite para que nós possamos ter uma fé mais autêntica e uma fé mais madura. Fé é a gente fazer sempre a vontade de Deus. E por isso nós precisamos dessa conversão, que é de fato a gente compreender o que Deus quer, o que Deus está querendo da gente nesse mês de agosto, né, o mês das vocações. Pensamos a família também como uma vocação. Nessa semana, que é a Semana da Família, padre, eu queria aproveitar aqui também, como você disse aí da Zenite, eu queria dedicar, né, ou mandar um abraço muito especial para o Dênio, para Celinha, esposa do Dênio, e para a Ariane, que é filha deles. É uma família, sabe, assim, perfeita, né? Lógico que a gente sabe que tem lá seus momentos, mas é uma família exemplar, né? E os apóstolos, eles foram chamados e enviados por Jesus Cristo e deixaram tudo para servir ao reino de Deus, né? E hoje, acredito que nós somos convidados a continuar no serviço ao reino de Deus. E o lugar propício para florescer o reino de Deus é em nossa família. A família não é lugar de brigas. A gente, quando fala que não é lugar de brigas, a gente está falando de briga, desentendimento, né? De indiferença, de falta de perdão. Esses desacordos do dia a dia, onde tem ser humano, acontece, né? E nossa missão de cristão é transformar a nossa casa em um pedacinho de céu, né, padre? Com certeza, Paulo Sérgio, esse pedacinho do céu sonhado por Deus, né, na família é o lugar propício, porque a família é lugar do amor. E tem até aquele refrão meditativo, onde reina o amor, Deus aí está. Como você disse, pode ser que em alguns momentos tenha algumas ideias que se divergem, né? Mas nada disso impede de que ali de fato seja o lugar de pessoas que se amam e querem o bem uma das outras. Tem uma história que o casal está indo para uma festa e aí chega num determinado lugar, a mulher fala assim, é aqui, a entrada é aqui. E o cara fala assim, não é aí. E ela fica quieta, e ele vai embora. Chega na frente, ele percebe que era lá. Ele tem que fazer um contorno enorme, voltar e entrar. Uhum. Aí ela ficou quieta. Ele falou assim, você sabia mesmo, né? Ela falou assim, eu tinha certeza. Ela falou assim, por que você não brigou comigo? Ela falou assim, entre brigar e ter razão, entre brigar e ficar alegre, eu prefiro ficar alegre, né? Sem querer ter a razão. O problema é que muitas vezes nós queremos ter a razão. Isso, ser dono da verdade, eu falei, tá falado, é por aqui mesmo. Então, às vezes a gente precisa mudar um bocado nosso rumo, né, padre? Pois é, Paulo Sérgio, tudo isso aí é constituir uma família, né? Ter
essa capacidade, essa sensibilidade de não provocar o outro ou provocar uma discussão, né? Família é esse compromisso com a vida, vida que é gerada, vida que nasce, cresce, desenvolve. É tão bonito a gente perceber como que a vida acontece, né? Os pais que geram uma vida, cuida daquela vida, vê aquela vida crescer e se desenvolver. Então, os pais são os principais educadores na vida das crianças, a vida de uma família. Essa semana, esse tema, né, família e educação, tem sido refletido por nossas famílias durante esta semana. Então, a vida tem seu início no seio de uma família. Olha que coisa bonita. A família que gera uma nova vida. Essa vida precisa estar sempre em sintonia com os valores morais, cristãos, humanos, e um casal que procura então ter, né, essa graça, né, que tem essa graça de gerar uma nova vida, deve estar preparada para assumir esse compromisso, né? Não só de gerar uma nova vida, mas educar, cuidar dessa vida. E aí nós somos chamados a pensar a vida desde a concepção até a sua morte e morte natural. Cuidar da vida, quando nós falamos de família, parece que, pelo menos na minha cabeça, a gente pensa mais nas crianças. Mas e os idosos de nossas famílias? Com certeza. Também somos chamados, né? Cada família é chamada a cuidar também do seu idoso. A gente sabe que tem algumas situações que fica muito difícil. Temos aí os lares que acolhem os idosos, mas seria, né, conveniente, seria natural que cada um pudesse ter a sua vida na sua própria família, desde o seu nascer até a sua morte natural. E o modelo de cuidado da vida nós encontramos na Bíblia, aquela história do bom samaritano. É o bom samaritano que viu, sentiu compaixão e cuidou daquele homem que estava caído à beira do caminho. Lembrando aqui a campanha da fraternidade deste ano. Então, se nós somos, né, convidados a cuidar até daqueles que nós não conhecemos, né, Paulo Sérgio? Aquele samaritano não conhecia aquele homem que estava caído à beira do caminho, que foi assaltado, espancado. Ele chegou e cuidou dele. Se nós somos chamados a cuidar, né, de todas as pessoas, até daquelas que não conhecemos, imagina cuidar da nossa família. É nosso maior dever, é dever ainda maior, né? Das pessoas de nossa família, nós devemos cuidar muito mais ainda. Com certeza. Tem o Mário Sérgio Cortella, ele fala que a falta que faz a falta, né? Às vezes, porque a gente está tão próximo, tão junto, parece que a gente vai acostumando com aquela pessoa. Ontem eu recebi um vídeo de um pai que atravessou milhares. Eu te mandei o vídeo. Mandou, sim. Para escutar o coração da filha bater no peito de outro que ele doou. E a gente, às vezes, está em casa, nem escuta a voz do filho, né? Às vezes, né? E eu acho que você falou uma coisa muito interessante, padre, que a gente, quando fala em família, pensa em criança. Uhum. E os nossos idosos, às vezes, são colocados nos lares dos idosos, né? E eu acho que a família que não cuida do idoso, na verdade, ela não cuida da criança. Porque a criança vai aprendendo, né, a descartar o idoso, vai criando aquela mentalidade do descartável, né? É igual a música Couro de Boi. Isso, igual a música Couro de Boi. Mas eu acho que Deus quer que a família seja junto, né, coautora da vida, com as funções de gerar, criar e educar os filhos. Contudo, eu acho que a família deve ter garantias para prover essas necessidades básicas, né, padre? Alimentação, moradia, educação, saúde, segurança, trabalho, entre outros, né? Lazer, entre outras coisas. São necessidades determinantes na formação integral da pessoa, né? Eles falam que a gente deve salvar todos os homens, mas salvar o homem todo, né? Para que essa família tenha um equilíbrio emocional, psíquico, espiritual, afetivo, tem que cuidar
E aí a gente está vendo, Paulo Sérgio, a importância, né, vamos dizer, dos pais na formação de uma nova vida, na educação dessa vida, mas esses elementos tão necessários à vida de uma família, de um ser humano, a gente vai perceber também que nós precisamos de políticas voltadas para essa realidade, com né? certeza. Então é muito importante que a gente saiba que nós vamos ter uma boa educação, uma boa saúde, segurança, trabalho, moradia. Tudo isso nós vamos ter com boas políticas, Com né? certeza, Com políticas públicas. Com certeza. É importante que a gente tenha essa consciência, que a gente cresça nesse conhecimento do papel da política na vida do ser humano, na vida de uma cidade. Eu escuto às vezes as pessoas dizerem assim, não gosto de política. Isso me dá uma tristeza muito grande, sabe? Muito grande. Não fale comigo de política. Olha, nós precisamos entender o que é a política, né? Na verdade, a gente vai vendo situações com políticos que às vezes nos decepciona, mas a política é bem comum, né? Com certeza. Agora, eu acho que se os pais, amando seus filhos, pensando no futuro dos filhos, escolhendo os bons candidatos, né? Ah, mas quem que é o bom candidato? A gente escolhe e depois cobra. Não é só colocar lá não, né? Isso é verdade, Paulo Sérgio. E aí pensando nesse acompanhamento, né? Nessa vocação à família, nessa vocação ao matrimônio, nessa vocação também à política, por que não trabalhar a vocação do político, né? Pois é. Ser político por vocação e não simplesmente por profissão, como a gente vê muitos, né? Uhum. E a pessoa ela vai se tornando então adulta no seio de uma família, no seio de uma comunidade, né? Uma comunidade que é orientada aí pela vida pública, né? E ela vai assumindo então a sua vocação de formar outra família, de contribuir com a comunidade a partir do momento que ela vai aprendendo da própria família, da própria sociedade, da própria comunidade, né? Infelizmente, nós percebemos em nossos dias famílias desestruturadas, perdidas, até mesmo destruídas, né? Nós percebemos também a sociedade muitas vezes politicamente não sendo valorizada, né? Então a gente tem muitos desafios diante da gente, né? São João Paulo II, ele disse certa vez que a família é o lugar onde a vida, dom de Deus, pode ser convenientemente acolhida e protegida dos múltiplos ataques a que está exposta. Então, a família é lugar de proteção, é lugar de acolhida. E aí nós somos chamados a pensar essa família maior, que é a nossa comunidade. A gente poderia pensar a nossa igreja, mas mais do que a nossa igreja, a nossa cidade, onde nós moramos, a nossa comunidade, né, que acolhe todas as crenças, até aqueles que não creem, mas todos devem buscar o bem, né? Isso é humano, independentemente da fé, da religião. Com certeza. Lá dentro de casa, padre, sou eu, minha esposa e 2 filhos. Hoje eu, minha esposa e um filho, né? Que o Lucas saiu. Mas nós somos os 4. E jamais eu vou brigar com o Lucas por um pensamento, por uma escolha dele. E quando você está falando da política, do bem comum, da nossa igreja, né? A gente vê pessoas cristãs dentro da igreja que brigam com o outro por causa de um partido, por causa de um político, e defende o político e não defende o bem comum. Pois é, né? Isso precisa mudar, essa concepção. Precisa mudar. Não dá para entender como é que eu brigo por causa do Flamengo, que nem sabe que eu existo, e não brigo pelo meu irmão que está dentro da igreja rezando comigo, né? Eu brigo por um político que não está nem aí para mim, e não brigo pelo meu irmão que está junto aqui na mesa da Eucaristia, né? É muito complicado, viu? Mas eu acho que apesar de tudo, padre, a gente pode citar assim inúmeros exemplos de pessoas que cuidaram da vida e que cuidam da vida dos outros, né? Em nossas famílias, por exemplo, comunidades próximas, às vezes comunidades até distantes de nós, né? Esse caso mesmo agora lá em aquela explosão, essa última explosão lá no Beirute, né? Beirute, Você vê como é que as pessoas se unem, né? Estão ali afim. Então, a misericórdia diante de uma vida em situação de necessidade, eu acho que realmente é reveladora da verdadeira face de Deus, viu?
E a gente percebe de fato muito disso, Paulo Sérgio. Nós falamos dos contra-testemunhos, vamos dizer assim, né? Aham. Mas tem muitos filhos aí que estão lutando para cuidar de um pai idoso, de um pai, de uma mãe, né? Quantos? Idosos, É. doentes. Tem pessoas que deixam suas casas para ir na casa do vizinho porque ele está também precisando. Isso são muitas pessoas Tem gente que fazendo isso arrisca- hoje, nesse instante, nesse momento. Nesse momento. Né? Arrisca a vida para salvar a vida do outro, né? Então, isso é a verdadeira misericórdia de Deus. Vamos ouvir uma música, Monsenhor Jonas Abib, Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. É a música tema da Semana da Família. Quer de nós uma decisão para o nosso bem, para nos salvar. Pergunta hoje então: a quem você quer servir? A quem você quer servir? A quem você quer servir? A quem você quer